Você já teve a sensação de que sabia de tudo, antes mesmo que acontecesse, como se a verdade te fosse soprada pelo universo, enquanto todos ao seu redor ainda viviam na ilusão. Se essa pergunta te faz arrepiar, então escuta com atenção. Você não está aqui por acaso. A sua alma te trouxe até esse vídeo porque existem verdades que você já sente. Mas agora precisa ouvir com clareza. E vou te avisar logo de início. Esse vídeo não é para qualquer um. É para os que veem no escuro, para os que sentem o que ninguém diz. É para você. Se já sentiu isso, deixa o like agora mesmo. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar quem também precisa despertar. Se inscreva no canal, porque aqui a verdade não é apenas dita, ela é sentida, é vivida, é revelada sem medo. E se você acredita, quero que você comente o número 22, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você olha para tudo e todos ao seu redor. Eles pensavam que estavam no comando. Acreditavam piamente que sua calma era sinal de ignorância, que seu silêncio era apenas falta de percepção. Mas o que nunca imaginaram é que por trás daquele olhar tranquilo morava uma mente que já havia compreendido tudo. Enquanto eles tramavam nas sombras, apagavam mensagens e refaziam histórias, você já observava cada movimento com precisão milimétrica. Eles viviam uma mentira, achando que estavam enganando alguém, quando na verdade encenavam para quem já sabia o final. Não foi sorte, foi visão. E agora, o desespero deles não vem do que você fez, mas do que você pode fazer. Porque o tempo todo você já estava ciente de tudo. É um tipo de poder que não precisa de barulho. Enquanto eles se contorcem em arrependimento, tentando reescrever o passado com desculpas esfarrapadas, você permanece firme. Não porque não sente, mas porque já sentiu o suficiente. Sua presença se tornou incômoda, não pelos seus atos, mas pelo que ela representa. O fim da ilusão. Quando alguém sabe demais, se torna uma ameaça, mesmo em silêncio. A sua serenidade foi o primeiro alerta. Agora, cada palavra que você diz, mesmo as mais simples, são interpretadas como potencialmente destruidoras. E o mais assustador para eles é que você ainda não disse nem metade do que sabe. Eles tentam entender onde erraram, em qual momento você percebeu. Mas a verdade é cruel para quem vive de disfarces. Você soube desde o início. Não houve erro, houve permissão. Você permitiu que se revelassem por inteiro, por isso o golpe foi tão profundo. E quando se deram conta disso, o peso da revelação os esmagou mais do que qualquer acusação jamais conseguiria. O silêncio, no fim das contas, não foi sua fraqueza. Foi sua arma mais letal. Você não precisou estudar linguagem corporal, nem fazer leitura fria. Bastou estar presente para que tudo fosse revelado. Quando olhou nos olhos deles, algo despertou em seu espírito. Não foi um julgamento racional, foi um reconhecimento. Era como se já os tivesse visto antes. Talvez não nesta vida, mas em outras histórias onde os papéis eram os mesmos. Traição, manipulação, disfarce. Essa intuição não é algo que se aprende, é algo que se carrega. É um chamado antigo que vibra no fundo da alma e avisa. Cuidado, você já sabe o que está por vir. Eles não entenderam como você sabia tanto. Pensaram que estava investigando, fuçando, ouvindo boatos. Mas a verdade é que você não buscava respostas, porque elas já estavam dentro de você. Cada gesto deles, cada palavra mal colocada, era um eco de algo que sua alma já havia decifrado. Essa sensibilidade vai além do consciente. É um radar espiritual que capta o que os olhos não veem, mas que o corpo sente. E quando você começou a notar os padrões, não ficou surpreso. Ficou em silêncio. Porque reconhecer o mal com precisão não é novidade para quem já o enfrentou antes. E por isso, a precisão da sua leitura os desconcertou tanto. Não era sobre lógica, era sobre verdade. Você não precisava de provas, porque a energia deles já entregava tudo.
Cada vez que tentavam encobrir suas intenções com falsidade, você apenas observava, já ciente do que viria. E isso os desespera. O fato de que sua percepção não depende de evidências, mas de conexão. Eles queriam que você fosse alguém comum, mas o que encontraram foi uma alma antiga, que lê pessoas como quem lê capítulos de um livro já conhecido. A grande jogada foi deixá-los acreditar que estavam enganando alguém. Você fingiu desatenção com a maestria de um estrategista. Cada mentira que eles contavam, você deixava passar. Não por ingenuidade, mas por cálculo. O objetivo não era confrontá-los, era deixá-los mostrar até onde iriam. E eles foram longe. Empolgados com a ideia de que tinham o controle, expuseram o pior de si, acreditando que sua calmaria era passividade. Mas o que eles não sabiam era que, a cada mentira contada, você estava coletando provas silenciosas que jamais seriam apagadas. Essa escolha de esperar, de não agir imediatamente, foi o que desestruturou tudo. Porque no mundo deles, quem não reage está perdido. Mas você estava, posicionado, observando de um ponto elevado. Você não se desesperou. Você não implorou por verdades que já conhecia. Deixou que continuassem no próprio espetáculo, acreditando que o palco era deles. Só que enquanto encenavam, você já estava escrevendo o roteiro do desfecho, e quando o momento chegou, não foi necessário escândalo, apenas a verdade dita no momento certo. E isso foi o suficiente para desmontar tudo. Eles nunca estiveram preparados para alguém que tivesse a frieza de deixar o jogo se completar. Para eles, inteligência sempre foi sobre rapidez. Mas você mostrou que sabedoria é sobre tempo, e quando finalmente os confrontou com sua lucidez serena, não houve defesa, porque você não reagiu com emoção, mas com exatidão. E isso dói mais. O que você fez foi uma autópsia espiritual, onde cada passo deles foi documentado. E a única coisa que restou foi a vergonha de ter se exposto sem nunca ter sido pressionado. Por muito tempo, eles acreditaram que estavam conduzindo os fios. Manipularam, encenaram, jogaram com sua confiança como se você fosse uma marionete. Mas o que não sabiam é que desde o início o roteiro era seu. Eles estavam tão seguros do próprio teatro que não perceberam que, ao seu lado, havia uma força que não era visível, mas que era imensamente mais poderosa. Não era você quem estava no escuro. Eram eles que dançavam cegamente diante da luz que os expunha por completo. A grande virada não foi uma explosão, foi uma revelação. Um momento de clareza absoluta, onde tudo o que foi feito às escondidas se tornou evidente. E você não precisou levantar a voz. Bastou existir com firmeza. A queda deles não veio de um ataque, veio da constatação de que nunca tiveram o poder que pensavam ter. Porque o verdadeiro poder é silencioso, é discreto, é preciso. Enquanto eles construíam castelos de cartas baseados em mentiras, você apenas esperava a ventania da verdade chegar. E ela veio, com força e sem aviso. A partir daí, tudo mudou. Eles passaram de confiantes a temerosos. Começaram a revisar o passado, tentando encontrar onde perderam o controle. Mas o erro deles foi subestimar sua visão. Agora vivem atormentados não por medo de você, mas pelo que você representa, o fim de um ciclo onde o controle era deles. Você mostrou que não é preciso gritar para vencer. Basta conhecer o jogo melhor que os jogadores. Enquanto muitos buscam respostas em conversas, em provas, em desculpas alheias, você acessa o que está além. Você não precisou que ninguém confessasse. A verdade já tinha sido sussurrada à sua alma muito antes das palavras serem ditas. Essa é a diferença entre os que sentem e os que apenas escutam. Você sente, e sentiu tudo. Cada traição disfarçada de atenção, cada elogio recheado de inveja. E enquanto eles acreditavam estar seguros, você já carregava a verdade silenciosa dentro de si.
Essa sabedoria é inata. Não foi adquirida por sofrimento, mas lapidada por consciência. Sua sensibilidade é tão apurada que chega a parecer mágica, mas é espiritual. Eles pensaram que estavam ocultando, que seus sorrisos falsos e gestos programados os manteriam a salvo. Mas o erro foi acreditar que poderiam esconder algo de quem vê com os olhos da alma. A cada passo, você já sabia. Apenas esperava o momento certo para agir, ou para simplesmente ir embora com dignidade. A confissão que eles nunca deram, você nunca precisou. Porque quando alguém está alinhado com a verdade, tudo se revela sem esforço. Você não queria provas, queria paz. E por isso se afastou sem escândalos, sem confrontos, sem implorar por uma verdade que já era sua. Isso os destruiu, porque no fundo sabiam que não havia mais nada a dizer. Você não foi embora por dúvida, foi embora por certeza. Eles acreditaram que estavam seguros por trás de suas máscaras bem construídas. Durante muito tempo, atuaram com perfeição. Sorrisos ensaiados, gestos calculados, palavras estrategicamente escolhidas. Mas o que jamais previram é que não era você quem os observava com olhos humanos, e sim com uma visão espiritual que atravessa fachadas e toca a essência. Você enxergava a alma deles, lia os sinais que não foram ditos, percebia os vazios por trás das aparências, e isso fez com que toda a farsa desmoronasse, não de forma ruidosa, mas silenciosa, como uma estrutura podre que colapsa sozinha. Eles pensavam que tinham você na palma da mão, quando, na verdade, estavam sendo desnudados espiritualmente desde o primeiro contato. A queda deles não veio de fora, veio do espelho que sua presença se tornou. Estar diante de você os forçava a encarar o próprio reflexo sem disfarces, sem filtros, sem maquiagem emocional. Você não os atacou. Você apenas existiu com uma transparência tão brutal que todas as mentiras começaram a ruir. A máscara não caiu. Ela foi corroída lentamente pela luz da sua consciência. Cada gesto seu, cada silêncio, era um reflexo gritante da falsidade deles. E quanto mais tentavam sustentar o personagem, mais fracos ficavam. Porque não há força suficiente em encenação que suporte a presença de alguém que carrega a verdade dentro de si. O mais cruel para eles foi perceber que o que os desmascarou não foi um confronto direto, mas a sua calma. Você não gritou, não acusou, não implorou por verdades. Você apenas continuou sendo quem sempre foi. E isso foi insuportável para quem vive de disfarces. A máscara deles não caiu por acidente. Ela se dissolveu diante do espelho que é a sua alma. E agora, cada vez que lembram de você, são forçados a lembrar da própria essência que tentaram esconder, mas que você viu antes mesmo que tentassem disfarçar. A maioria das pessoas acredita que, para se chegar à verdade, é preciso investigação, provas, dedução lógica. Mas o que elas não compreendem é que existe um tipo de saber que não vem da mente, vem do espírito. E foi exatamente isso que aconteceu com você. Você não descobriu o que eles faziam. Você sentiu. Foi como um download direto da fonte. Uma revelação que ultrapassa o entendimento humano. Enquanto eles calculavam cada passo, tentando manipular percepções, você simplesmente recebia as informações em silêncio. Seu espírito sintonizou com algo que os olhos não veem, algo que não pode ser explicado, mas apenas vivido. Isso os aterrorizou. Porque como alguém poderia saber tanto sem nunca ter ouvido nada? Eles estavam acostumados a esconder suas intenções com facilidade. Dominavam o jogo da manipulação, da mentira conveniente, da narrativa distorcida. Mas com você, nada disso funcionou. Você via através da névoa. Seus sentidos captavam os detalhes sutis que os olhos ignoram. A mudança de tom na voz, a hesitação no olhar, a tensão nos gestos.
Você não estava tentando entender. Você já sabia. E por isso sua precisão os assombra. Porque não há explicação lógica para a sua consciência. Eles não conseguem entender como você sempre esteve tão certo, como tudo o que você previa aconteceu. Mas você sabe, não era adivinhação, era conexão divina. Esse tipo de sabedoria não se ensina em livros. Ela nasce de um alinhamento profundo com algo maior. Você foi escolhido para ver o que outros ignoram, para sentir o que muitos negam, e por isso a verdade não precisou ser procurada. Ela veio até você. Eles acham que foi coincidência, sorte ou até mesmo loucura, mas no fundo sabem que é algo muito maior. E isso é o que mais os assusta. A ideia de que não importa o quanto tentem manipular, você sempre saberá, porque sua alma não depende de pistas, ela ouve direto da origem. Enquanto eles esperavam sua explosão, seu grito de revolta, sua queda emocional, você escolheu a paz. E essa foi a pior punição para eles. Porque para quem vive de caos, a tranquilidade alheia é insuportável. Eles testaram seus limites, cutucaram suas feridas, jogaram sujo. Estavam certos de que cedo ou tarde você desabaria. Mas você não reagiu. Manteve o olhar firme, a postura serena, o silêncio cortante. E foi exatamente aí que eles perderam, porque esperavam confronto, mas receberam compostura. Esperavam guerra, mas receberam sabedoria. E diante disso, toda a manipulação deles se tornou inútil, vazia, patética. O que eles não entendem é que sua calma não é ausência de dor, é presença de controle. Você sentiu tudo, mas não deixou que nada disso te tirasse do eixo, porque você sabe que quem reage entrega poder, e você decidiu não ceder. Sua escolha de permanecer em silêncio enquanto tudo ardia foi mais poderosa do que 1000 palavras. Cada momento em que você deixou de responder foi um golpe direto no ego deles, porque perceberam, aos poucos, que já não te afetavam. Isso para um manipulador é a maior derrota. Quando o alvo deixa de se importar, o jogo acaba. Sua postura foi tão firme que os fez questionar se alguma vez tiveram qualquer tipo de domínio sobre você. E essa dúvida os consome, porque agora sabem que não era você quem estava nas mãos deles. Eram eles que estavam sendo observados o tempo todo. Sua calma foi o veneno que destruiu o castelo de ilusões que haviam criado. Não por vingança, mas por excelência. Você não precisou levantar a voz para vencer, bastou não perder a compostura. Eles precisavam de um inimigo, alguém para culpar, para justificar seus fracassos, para jogar a responsabilidade de suas próprias trevas. E escolheram você. Pintaram sua imagem com tintas de ingratidão, frieza, até mesmo crueldade. Mas tudo isso era apenas projeção, porque no fundo, o que mais os incomodava não era o que você fazia, mas o que você refletia. Sua existência era um espelho tão nítido que os obrigava a encarar suas próprias falhas, inseguranças e máscaras. Você nunca os atacou, apenas os fez ver quem realmente eram. E isso foi mais doloroso do que qualquer acusação. Cada vez que você se manteve firme, cada vez que você disse a verdade com serenidade, eles viam a si mesmos expostos. E isso os consumia, porque não há nada mais assustador para quem vive de ilusão do que encarar a realidade crua. Você era o lembrete constante de que estavam desconectados de si mesmos, e por isso precisavam te transformar no problema. Te pintar como inimigo, porque aceitar que você apenas refletia a verdade seria admitir que a dor vinha deles e não de você. Então, começaram a fugir, a atacar, a tentar apagar sua luz, tudo para não ver o reflexo que sua alma mostrava. Mas o reflexo não pode ser apagado. Sua presença segue ecoando dentro deles, revelando as partes que tentam esconder. Você não precisou fazer escândalo, não precisou se defender, porque a verdade não precisa de escudo, ela se sustenta sozinha. E agora, mesmo distantes, mesmo em silêncio, eles continuam sentindo você.
Porque o espelho permanece, não por vingança, mas por justiça. Você foi o reflexo que a alma deles evitou por anos, e essa é uma imagem que jamais será esquecida. Eles achavam que estavam seguros porque não deixaram rastros físicos. Apagaram conversas, evitaram testemunhas, esconderam atitudes por trás de sorrisos ensaiados. Mas o que não sabiam é que estavam sendo registrados por um tipo de vigilância que não pode ser hackeada: a sua consciência. Sua alma gravava tudo em tempo real. Cada olhar enviesado, cada palavra falsa, cada atitude disfarçada de carinho. Você não precisou de prints ou gravações, porque sua memória espiritual é mais precisa que qualquer câmera. Isso os desespera, porque não há como deletar o que já está registrado na essência de alguém. Essa capacidade de registrar o invisível é o que te torna tão perigoso para eles. Porque não importa o quanto neguem, mintam ou distorçam, você estava lá, você viu, você sentiu, e tudo ficou marcado em você de uma forma que jamais será apagada. Quando você falou, não falou por suspeita, falou por certeza, e isso os desarmou por completo. Porque sabiam que estavam diante de alguém que não precisava provar nada. Você era a prova. Sua fala carregava o peso de quem viu tudo. E isso não se contesta. Agora, eles vivem assombrados por essa consciência invisível que os acompanha. Porque mesmo sem ter dito tudo o que sabe, você já disse o suficiente para fazê-los perder o sono. Eles sabem que você não precisa mostrar nada para ser acreditado, porque sua presença carrega uma integridade que fala por si só. Você é a testemunha silenciosa que guarda tudo, mesmo quando parece ter esquecido. E isso é o que os mantém inquietos, porque sabem que qualquer dia, em qualquer momento, sua verdade pode se levantar e ela será inquestionável. Eles riram. Te chamaram de paranoico, exagerado, alguém que via problema onde não existia. E cada vez que você tentava expressar aquela sensação incômoda, aquela intuição que não te deixava em paz, era silenciado com frases cínicas ou olhares desdenhosos. Mas você não estava tentando prever o futuro. Você estava apenas traduzindo o que seu espírito já sabia. E mesmo diante da zombaria, você manteve-se firme, pois dentro de você havia uma certeza que não dependia da aprovação deles. Era uma voz ancestral dizendo: espere, você verá. E um a um, os fatos começaram a se alinhar. Tudo o que você disse, tudo o que previu, um por um, veio à tona. O que era ridicularizado começou a ser temido. Porque eles se deram conta de que você não era alguém com desconfianças aleatórias, mas alguém que falava de um lugar profundo, conectado a algo maior. O jogo virou. As mesmas pessoas que te chamaram de louco agora temem o que você pode enxergar. Começaram a rever suas memórias, suas atitudes, suas mentiras, e perceberam que você já havia avisado. A cada revelação, a cada verdade exposta, o que antes era chamado de paranoia, agora era visto como profecia. E isso os destruiu por dentro. Porque ninguém quer estar no centro da previsão de alguém que vê com olhos do espírito. E a beleza mais brutal de tudo isso foi que você não buscou validação. Você não esfregou nada na cara de ninguém. Apenas seguiu, em paz, enquanto o mundo se ajustava à sua verdade. Eles, por outro lado, agora vivem inquietos, temendo qual será a próxima coisa que você já sabe e que ainda não revelou. Porque o problema nunca foi você falar demais, foi você ver demais. E isso agora é impossível de ignorar. Você não precisou perguntar nada para descobrir tudo. Sua simples presença era suficiente para que as máscaras começassem a cair. Porque onde a verdade entra, a mentira não consegue se sustentar. Você não andava por aí em busca de pistas, não investigava como um detetive. Você apenas era. E isso bastava. Sua energia, sua frequência, sua transparência, tudo isso funcionava como um detector natural de falsidades.
Não era você que confrontava, eram eles que se sentiam expostos ao seu lado, como se seu campo energético emitisse uma luz que revelava tudo aquilo que estava escondido. E isso é raro, isso é poderoso e, acima de tudo, isso é incômodo para quem vive de fachada. Eles achavam que poderiam te manipular, controlar a narrativa, distorcer fatos, mas se esqueceram de que a verdade não precisa gritar para ser sentida. Você não desmentia ninguém, apenas existia. E isso bastava para que a incoerência deles se tornasse evidente. O contraste era inevitável. Eles mentiam e sua paz denunciava. Eles encenavam e seu silêncio escancarava. E quanto mais você se mantinha íntegro, mais tudo ao redor deles desmoronava. Porque a presença da verdade é como fogo, ou purifica ou queima. E no caso deles, não havia como permanecerem intactos. O mais impressionante, porém, foi que você nunca teve intenção de expor ninguém. Você apenas viveu alinhado com quem realmente é. E isso, para pessoas que constroem suas vidas em cima de mentiras, é insuportável. Você não era um problema a ser resolvido. Era um espelho a ser evitado. Mas agora, tarde demais, eles entendem que não é possível fugir da luz por muito tempo. Porque onde você passa, a verdade se manifesta, e não há máscara que resista a isso. Eles não te temem pelo que você sabe, te temem pelo que você ainda pode revelar. Vivem em constante tensão, como se sua boca fosse uma bomba relógio prestes a explodir, porque sabem que você viu, ouviu e entendeu mais do que demonstrou. Cada vez que você fica em silêncio, o coração deles acelera. Porque seu silêncio não é vazio. É carregado de informações, de verdades que eles tentam desesperadamente manter enterradas. O medo deles não vem da exposição em si, mas da imprevisibilidade. Porque você não ameaça, você surpreende. E isso é muito mais aterrorizante. Eles construíram suas relações em cima de narrativas falsas, contaram versões editadas da história para todos ao redor. Mas você carrega a versão original, não corrompida. E mesmo sem ter falado nada ainda, o simples fato de você existir com essa consciência plena já desestabiliza todo o castelo de areia que ergueram. A qualquer momento, tudo pode ruir. Não porque você gritou, mas porque bastaria um sussurro seu. Eles sabem disso, por isso agem com cautela. Te evitam, te monitoram, se antecipam. Estão em alerta constante, tentando prever se e quando você vai abrir a caixa da verdade. Mas o mais assustador para eles é que você não age por impulso. Você é estratégico, controlado, cirúrgico, e isso torna sua revelação ainda mais poderosa, porque quando você fala, é para encerrar o ciclo, não para alimentar drama. Você fala quando tudo já está pronto para mudar, e por isso eles vivem em agonia. Porque o peso do que você pode dizer é maior do que qualquer coisa que já disseram sobre você. Eles sabem que a sua verdade tem poder. E por isso, mesmo sem abrir a boca, você continua sendo a presença que os amedronta mais do que qualquer grito jamais conseguiria. Enquanto a maioria se contenta em identificar comportamentos isolados, você foi além. Você não apenas percebeu as mentiras, as manipulações, as traições. Você viu o padrão, enxergou o sistema, conectou os pontos entre atitudes que pareciam desconexas e compreendeu que o problema nunca foi apenas a pessoa. Era algo maior, mais profundo, mais antigo. Você desvendou a rede invisível de crenças tóxicas, traumas herdados, pactos silenciosos que alimentavam aquela escuridão. Enquanto todos olhavam para a superfície, você mergulhou no subsolo espiritual da situação. E isso muda tudo. Sua percepção rompeu com o véu da normalidade. Você percebeu que estava lidando com repetições ancestrais, ciclos energéticos presos em padrões que atravessavam gerações. Eles não eram apenas mal intencionados. Eram representantes inconscientes de uma estrutura que se alimenta da mentira, da dominação, do medo. Você não viu apenas o traidor.
Viu a linhagem de dor que o moldou. Não viu apenas a manipulação. Viu o sistema que a ensinou. E essa visão expandida é algo que ninguém esperava. Porque quando você fala, não denuncia um erro. Denuncia o sistema inteiro. E o mais devastador é que você não precisou levantar bandeiras nem buscar aliados. Sua simples consciência já foi suficiente para que toda essa engrenagem começasse a ruir. Porque onde existe clareza, não há espaço para sombras. Você não expôs apenas as pessoas. Expôs o sistema que sustentava suas máscaras. E agora, mesmo que tentem se afastar de você, ainda sentem o efeito da sua percepção. Porque o que você revelou não pode mais ser escondido. Você não quebrou uma mentira. Você desmantelou a fonte dela. Mas eles achavam que estavam jogando com você, que sabiam as regras, os atalhos, as manipulações, tinham estratégias, testavam seus limites, colocavam armadilhas emocionais, esperando reações previsíveis. Mas o que não sabiam é que enquanto jogavam, você já tinha encerrado a partida dentro de si. Você parou de participar sem que eles percebessem. Continuou ali, observando, calmo, dando a eles a falsa sensação de domínio. E foi exatamente isso que desestruturou tudo. Porque quando se deram conta, estavam sozinhos no tabuleiro, jogando com um adversário que já não estava mais jogando, estava estudando. Essa ausência de reação, essa paz impenetrável, foi o sinal de que o jogo tinha acabado. E não por falta de opções, mas por soberania. Você escolheu sair. E quando alguém escolhe sair de um ciclo manipulativo, ele implode. Toda a estrutura criada para te prender começa a ruir. As regras deixam de funcionar. Os truques perdem efeito, as cartas marcadas são inúteis, porque o jogador que se recusava a seguir o roteiro era o verdadeiro dono da narrativa, e isso para eles é insuportável, porque você não venceu o jogo, você transcendeu. Agora eles vivem tentando entender onde perderam, em qual movimento você os superou, mas a verdade é que nunca estiveram no controle. Você apenas deixou que acreditassem nisso por tempo suficiente para que se mostrassem por completo. Você não mudou o jogo com gritos, mudou com presença, com discernimento, com a força silenciosa de quem conhece o final e escolhe não prolongar o sofrimento. Você foi o fim do jogo, e essa consciência para eles será sempre uma ferida aberta.